Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Sempre um prazer estar aqui nessa nossa volta do Oftcast, mais uma temporada, né? Esse projeto que começou em 2020 e agora em 2025 a gente vem com gás total para mais uma temporada do Oftcast. Nesse final de ano a gente sempre fica um tempo ali de intervalo, preparando os novos cursos, os novos roteiros de podcast, e é um prazer estar de volta aqui para falar com vocês sobre um tema muito interessante nessa retomada e nessa troca de ano de residência, que é falar um pouquinho sobre facoemulsificação e principalmente dicas nesse começo da curva cirúrgica da faco. Todo mundo que entra na residência no R1 já sonha com o momento que ele vai começar a operar a catarata, e esse momento está começando para muitos dos residentes, e a gente quer dar algumas dicas nesse começo de curva que vem cheio de altos e baixos, vem cheio ali de dúvidas e incertezas. A gente quer trazer alguns insights, alguns conhecimentos que podem te ajudar a sair melhor, treinar melhor e chegar melhor lá na frente. Para isso, eu queria dar as boas-vindas a dois amigos que estão com a gente há muito tempo, duas figuras aí conhecidas da casa. Doutora Mariana Hollander, minha colega de turma, especialista em catarata e córnea pelo HC, assistente do HC da USP. Seja bem-vinda, Mari. Olá, pessoal. Obrigada. Eu já estava com saudade de gravar podcast, essa é a época que a gente estava saindo no final do ano. Mais um ano aí começando. E seja bem-vindo também meu amigo Pedro Henrique Ribeiro, nosso amigo, nosso professor aí da casa também, especialista em glaucoma pela USP. Seja bem-vindo. Pedrinho também catarata, seja bem-vindo. Obrigado, Bernardo, e muito prazer estar aqui, tanto com você aqui do Oft Review e com a Mari, que me ensinou muito lá no dia a dia do HC, devo muito ali no começo dessa curva, e justamente ali que foi a ideia de trazer, porque nesse começo de ano nós temos muito contato com os residentes que estão ali na primeira faco, naquela ansiedade, e daí que surgiu justamente essa ideia desse podcast. Pois é, e é verdade, a Mari ensinou muito para todo mundo, até para os colegas de turma dela, ela ensinava, sempre teve uma mão ótima para cirurgia, a gente operava junto desde o R2 nas FECs, e é sempre bom trocar ideia com ela. Vamos lá. Bons tempos. Época de fé. Ai, quanto tempo. Mas beleza, pessoal. Vamos lá, a primeira pergunta, Mari, é assim, para aquela pessoa que eventualmente ainda nem começou a operar, né? Então, por exemplo, um R1 ou um R2 que ainda não começou a operar faco, o que ele pode fazer para se preparar para começar a operar, em termos assim de fontes de estudo? O que vale a pena? Vale a pena ver vídeos? Vale a pena fazer wet labs, simulador? Qual que é a sua experiência antes de entrar no olho propriamente dito para faco? O que você indica e o que você aconselha? Então, Bê, eu acho que a gente tá numa época, assim, muito da era da informação, né? Então, as pessoas têm acesso a muita coisa, não importa onde elas estejam, elas conseguem dar um jeito de tanto estudar quanto treinar, né? E eu acho que tá cada vez mais fácil, assim. Então, vídeo cirúrgico, não tem nem o que falar, assim, né? Tem zilhões na internet, então tem canais específicos para isso, tipo o iTube, ou os vídeos do site da Academia Americana, tem muito vídeo legal. Mas se a pessoa entrar no YouTube, ela já consegue achar muita coisa de qualidade, assim, sabe? E quanto mais ela conseguir ter intimidade com a cirurgia, então conhecer todos os passos, ver muitos vídeos, muitas situações diferentes, e ter um repertório grande na cabeça do que pode acontecer, isso ajuda muito. Mas eu acho que não só isso, assim, o acesso ampliou muito a outras coisas. Então, na nossa época, por exemplo, nem tanto tempo atrás assim, o que a gente tinha para conseguir fazer treino real, assim, né? Pra gente conseguir realmente treinar a habilidade manual? Não tinha muita opção, né? Hoje em dia tem os olhinhos artificiais, simulados, que conseguem ajudar bastante. Na nossa época era olho de porco e, assim, a gente tinha uma dificuldade, né? Porque o olho de porco você não pode levar pro centro cirúrgico, então como é que você vai conseguir um faco? E a gente vê que, assim, hoje em dia dá pra você fazer muita coisa. Então, eu tenho em casa um mini wet lab, que na época que eu era residente, assim, nem teria como. Mas a gente consegue comprar um microscópio de bancada com preço relativamente acessível hoje em dia. A gente consegue comprar esses olhinhos artificiais. Então, tem muita coisa, assim, que dá pra fazer e treinar mesmo antes de começar a operar, né? E tem os simuladores digitais também, que começaram mais ou menos na época que a gente estava na residência, né? E que também dão um salto muito grande. Eles estão, cada item ali que você vai fazendo, vai juntando um pouco de conhecimento a mais, de treinamento a mais, que com certeza consegue melhorar muito a curva. E isso é uma coisa que quem estava nos treinando na época chamou muito a atenção, assim, que quem fazia cápsula Rexis no simulador, que era o que tinha, né, digital lá no IC, e quem nunca tinha feito uma cápsula Rexis na vida, o nível de habilidade, assim, era muito
muito, muito visível a diferença que isso fazia, né? Para alguns passos cirúrgicos, assim, os simuladores e os olhos simulados, eles ajudam demais. Capsulorhexis, eu acho que é um divisor de águas, realmente. Eu lembro que quando a gente começou a operar a catarata, que a gente já fez o simulador lá na época, né, até parabenizar a Cristália pelo trabalho que ela faz com os simuladores, disponibilizando isso para os residentes, fez muita diferença, assim, a Capsulorhexis, claro, casos mais complexos, casos mais difíceis, poxa, uma câmara ultra rasa, caso de catarata branca, claro que você vai ter Capsulorhexis desafiadoras, mas assim, não era uma questão que deixava a gente tão apreensivo quanto os nossos, pessoas mais velhas, assim, 3, 4 anos antes da gente falava, nossa, Rex, ficava nervoso demais. Não era essa a questão mais depois que a gente já tinha treinado muito no simulador. Gente, eu acho muito engraçado, porque achar que a Rexis é uma parte, assim, tão crítica da cirurgia, assim, né, difícil. Quando eu tô operando, assim, minha anestesista é uma geração um pouco à frente, não muito, eu não vou falar se ela vai me xingar, mas assim, ela pegou ainda, a gente brinca quando vai fazer aquele time-out, sabe? Aí no time-out tem, perda sanguínea, umas coisas que nem se aplicam ao oftalmo, mas tem um momento que eu falo, momentos críticos previstos, aí a gente sempre brinca, Capsulorhexis. Gente, mas Capsulorhexis, né, isso que você falou, pra gente é tipo, nunca foi, né, uma coisa, nossa. Exatamente. E os simuladores hoje, assim, lembro também que quando a gente fez, já era um modelo que privilegiava muito a Rex, mas hoje em dia eles melhoraram mais ainda. O pessoal fala que tem muitas atualizações bacanas e a oportunidade de estar lá também e estar no ambiente cirúrgico, não somente no simulado, eu acho que tem que trazer algumas lições para o momento da faco. Então ali, se é R1, está operando pterígio, por exemplo, fique esperto com o controle ali de pedal do microscópio, fique atento com a visão binocular, com a estereopsia, que são coisas também ali indiretas que você precisa para faco mais do que qualquer outra cirurgia, mas que você já tem a oportunidade de treinar já desde lá do seu início da residência. Verdade, o controle de microscópio não pode ser uma questão no meio de uma faca emulsificação, né? O cara tá com dificuldade de focar, né? Então faz muito sentido o que você falou, porque é uma cirurgia muito dinâmica para você parar, olhar, você não consegue olhar, você tem que ter esse domínio mesmo. Pros meninos, fala assim, pessoal, desde o R1 já fica com o pé esquerdo já no pedal do microscópio, não fica com ele no chão não, porque na faca que você vai precisar ajeitar ali toda hora ali o olho para colocar em posição primária, para ter todo esse posicionamento, mas já vai criando essa cultura, isso precisa, né? Então não pode deixar para mexer no microscópio só lá no R2, R3, onde vai começar as facos. E o simulador da YC, se não me engano, a Cristália hoje tem 7 simuladores e eles fazem um trabalho a nível nacional, né? Tem alguns que ficam aqui em São Paulo fixos e alguns ficam itinerantes. Então, acredito que eles têm uma cobertura praticamente nacional. Porém, quem por acaso é de algum serviço que a Latinofarma não, que a Cristália, a Latinofarma era o nome antigo, agora é Cristália, né, não cobre, eles são super acessíveis, inclusive onde fica o simulador, eles têm até hospedagem para os residentes, né? Os residentes vêm lá, ficam hospedados lá quando eles vêm de outra cidade para fazer o treinamento. Tem até piscina. Quer dizer, se ainda for no mesmo lugar que era, né? Tem piscina. Eu já falei com a Cristália que eu vou pedir a casa deles emprestada esse ano para fazer uma festa lá da Oft. Aí foi uma boa ideia. Esses churras aí tem que sair. É isso aí. Mas agora voltando à questão de treinamento, uma coisa que assim, a gente estava até comentando em off é que, cara, sendo até meio duro aqui nas palavras, é inadmissível alguém entrar para querer fazer qualquer cirurgia sem se preparar, sem estudar para uma cirurgia, sem agora com esses recursos treinar para uma cirurgia. Então, assim, eu acho que o preceptor deve sim papar a cirurgia e não deixar fazer quando a pessoa não se preparou minimamente, não conhece os passos, não sabe minimamente o passo a passo da cirurgia. Não estou exigindo que você chegue sabendo fazer uma faco, mas você tem que saber, cara, os passos, ainda mais, poxa, faco, que é uma cirurgia de alto volume. Eu me lembro, assim, no meu R1, eu entrava em faco eu já sabia todos os passos em medular, o que ia acontecer, qual é a próxima etapa, o que vai fazer agora. Não sabia operar, mas sabia, assim, medular, o passo a passo, o que pode acontecer, quais são os principais pontos de atenção, quais são os principais, assim, riscos da cirurgia. Então, assim, instrumentos, né? Então, assim, cara, vocês precisam assistir vídeo, vocês precisam ler, vocês precisam ouvir podcast, se preparar. Tem diversos canais muito bons, canais brasileiros, canais americanos, canais indianos. Então, poxa, dos brasileiros tem o Neto Rosatelli, que tem um canal de show de cirurgia, tem o Brian King, tem o Dave Devgan lá, do Cataract Coach, tem os indianos lá. O Ike também tem muito o Ike, vídeo, né? Então, assim, cara, não tem muito motivo para vocês não assistirem cirurgias, não saberem os passos, não estudarem.
né? E realmente as fontes de conhecimento são várias, e vocês precisam se preparar. Falando um pouco agora, né, desses olhos, os olhos artificiais, olhos simulados, Mari, quais que você já teve contato aqui no Brasil, ou até de fora, e você que já fez muito wet lab na sua vida, já coordenou muito wet lab, até para o pessoal conhecer, às vezes eventualmente alguém quer comprar para treinar em casa, você até comentou ali do wet lab caseiro, comenta um pouco sobre isso, que vai ter pergunta, então já fala onde que acha, onde que compra microscópio de bancada, que depois o pessoal fica mandando mensagem lá pra gente, então a gente vai responder aqui. Ó, vou começar pelos olhinhos, então. Quando a gente começou a fazer os wet labs com os olhinhos artificiais, era mais os que vinham de fora, né? Então tem aquele Simuai, que é dos Estados Unidos, tem o Kitaro, né, que é japonês, se não me engano. Assim, se a pessoa tem acesso... O Biônico também, O Biônico é um dos mais famosos, né, bem lembrado. Eles vão sair mais caros, né, com o preço do dólar, enfim. Mas se a pessoa tem acesso a isso, são bons. E a gente tem os brasileiros, que foram vindo mais recentemente. Então, os dois que eu tive mais contato foi o Orbital e o Fazop. Não tem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Mas, assim, foi só os que eu acabei tendo mais contato mesmo. E funcionam super bem, na verdade, assim, né? Eu acho que todos os simuladores, eles têm algumas dificuldades. E algumas, inclusive, são meio similares entre eles, assim, sabe? Uma delas é um pouco a consistência da córnea ali, né? Então, você vai fazer um polímero, um plástico, alguma coisa para simular a córnea, que não vai ter a mesma consistência da córnea biológica. Então, a incisão sempre fica um pouco esquisita, vaza um pouco, e fica aquela coisa meio plástico com plástico ali da borrachinha da luvinha da caneta. Então, fica uma coisa um pouquinho esquisita. Mas assim, vaza eu acho... mesmo, se você vaza, você molha tudo, se você não botar um avental. Mas eu vou te falar que eu acho todos meio igual nesse sentido, tá? Nenhum fica tão perfeito assim. Mais uma coisa que eu acho muito legal nos que foram feitos aqui no Brasil é a consistência do núcleo. Eu acho que eles arrasaram, eu assim. também acho bom. Melhor do que os que vêm de fora, a sabe? sensação de realizar a facoemulsificação em si é bem interessante, a fluídica, assim, como o pedaço ricocheteia ali na caneta, e é bem interessante mesmo, assim. Talvez não tenha tanto aquela questão do surge ali, né, que é aquela questão, poxa, a cápsula do colabamento da câmara anterior, mas assim... Você treinar ali a facoemulsificação em si é bem parecido. A parte de cápsula Rex, eu já acho que o simulador digital é mais parecido. É mais preciso, assim, e consegue simular melhor. Mas também o outro também simula. Eu acho que, assim, dos passos, então, da cirurgia, né? Eu acho que alguns dos mais difíceis de simular incisão, eu acho que nenhum simula bem, nem o digital, nem o olho de porco, porque o olho em geral tá meio murcho, a incisão fica super tunelizada, então assim... O digital nem lembro, simula incisão, né? O que eu lembro é que não simulava incisão, que ele já tinha a incisão, Então incisão nenhum. Cápsula Rexes, acho que o IC, né, o digital, é muito bom. Hidro, eu acho que o digital também é uma das poucas coisas também que eu acho que além da cápsula Rexes que o digital ganha. Fratura e emulsificação, com certeza os olhinhos, né, artificiais, principalmente os aqui do Brasil, né? Que mais? Cortex é uma coisa que os simulados, os reais, né, os artificiais, eles também simulam um pouco mal. Então, talvez o simulador, mas nenhum fica super bom assim, né? Implante de Lio, acho que mais pontos aí para os olhinhos artificiais. Aí eu falo simulador, parece que eu não sei se eu tô falando de simulador digital ou real, mas né? o WISE, por exemplo, para implantação da lente ajudou assim bem pouco, né? Então assim, os outros aí são realmente bem superiores. Né? Hidratação da incisão também nenhuma. Isso não tem. A córnea é só real mesmo. Verdade, é isso aí. E além desses que a Mari citou, o Orbital, o Fazop, tem também um que chama iChamber, que eu até tive contato esse final de semana agora, lá numa convenção do CBO, parece interessante. Eu acho que tem um de João Pessoa também, que eu esqueci o nome agora, iLab. Isso que eu ia falar. Esse do iLab tem uma proposta legal, que ele tem uns modelinhos para cada etapa, assim, diferentes. Eu também tinha esquecido dele agora. E alguns têm modelos específicos para fixação também, né? Tem algumas coisas nesse sentido. Até para fixação, a gente fez treinamento, inclusive, com a Mari com esses olhos artificiais e ajudaram bastante. E o olho de porco, ele traz, assim, uma noção boa da realidade, mas eu acho que eles são mais interessantes para cirurgias que envolvem conjuntiva, por exemplo, TREC, FEC, e aí você consegue ter ali a esclera, ali, a conjuntiva, uma noção melhor que nos outros. Para faco,
Aí, assim, eles são bacanas, mas a Rex nele é bem difícil também. Para poder fazer a emulsificação do núcleo ali, tinha vários núcleos no vidro quando a gente ia fazer as demonstrações ali, era bem complicado. Também, geralmente. Tem várias dificuldades, na verdade, né? Porque assim, ou você pega um olho que não tem catarata, né? Você só pega ele direto e faz, e o cristalino é totalmente mole, então a pessoa nunca vai conseguir fazer uma quebra bonitinha e tal. Ou você pode usar aquelas técnicas de colocar o olho de porco no micro-ondas para criar uma catarata, né? O problema é que, assim, ele é super sensível. Se a gente tem que colocar poucos segundos, tirar, colocar poucos segundos novamente e olhando a formação da catarata. Mexer com olho de porco, né? Poxa, você não pode usar os instrumentais, né? E assim, aí você pode perder mais transparência corneana ainda quando você vai fazer esse processo de colocar no micro-ondas para criar uma cataratinha. E você perde muito, eu não sei o que acontece, mas a zônula, ela desaparece quando você coloca o olhinho no micro-ondas, né? E daí acontece muito de ter luxação, né, do núcleo, e daí você não consegue usar o olho lá, enfim. Tem todas essas dificuldades aí com o olho de porco. Né? E para montar esse wet lab básico de caseiro, assim, né? O que dá para comprar? Não precisa citar o nome de lojas, mas assim, onde que acha? É no AliExpress? Onde que você acha essas coisas? Assim? Então, assim, para material cirúrgico você consegue comprar tanto em AliExpress ou sites específicos, né, de instrumental. Quando você vai montar seu wet lab caseiro, se você não for utilizar olho de porco, na verdade você pode comprar já o instrumental cirúrgico que vai utilizar, né? Então, a marca que a pessoa, enfim, e que o orçamento da pessoa permitir, né? Mas aí tem todas as opções que a gente tem, tanto importadas, quanto nacionais, quanto as marcas chinesas, né? Mas o microscópio de bancada, eu conheço... Eu sei que tem alguns aqui que tem representante no Brasil e tal, mas esses que são mais baratos também de comprar no AliExpress, então eles mandam, dá pra comprar por lá. E assim, a maior dificuldade em casa é ter o faco, né? Mas, se você usar esses olhinhos que não tem problema de contaminação, aí você pode levar esses olhinhos pro centro cirúrgico para treinar. Você pode treinar o faco em si, né? Treinar outras coisas. Exato, você pode treinar muita coisa. Então, coisas que você não precisa do facomusculador, você consegue treinar em casa. Então, a gente, por exemplo, fez, né, fazer fixação de amânio, vou fazer outras técnicas de fixação escleral, vou fazer fixação iriana, vou fazer sutura de íris. Você pode pegar e falar, agora eu quero aprimorar minha cápsula Rex. Então, você pega 20 olhinhos e faz 20 cápsula Rex. Você consegue fazer tudo isso sem precisar do faco, né? Ou seja, normalmente é o fator limitador ali. O bacana desses olhos artificiais em relação a levar para o centro cirúrgico é que você consegue também ter a noção do pedal, que o simulador também digital tem, mas que nada se compara ali às fases. E a catarata é uma cirurgia que depende muito não só da mão, depende muito desse controle de pedal. Então eu acho que assim, muito importante você treinar em casa, mas se você tiver a oportunidade de treinar essa questão do pedal, não precisa ser ali com um olho artificial, mas mesmo no final das cirurgias do dia ali, ficar treinando ali, trocar o pedal do 3 pro 2, do 3 pro manter ali no 2, depois voltar pro 1 direto, porque isso faz diferença ali também para entender como que ele funciona, né? Acho que isso também fez uma diferença para mim ali no início da curva. Essa questão do pedal, quando a pessoa tá atenta só nele, em geral, ela consegue saber se ela tá no 1, no 2 ou no 3. Agora, quando ela tá fazendo isso, somado a mexer o pé esquerdo no microscópio e mexer a mão direita e mexer a mão esquerda, em geral, os residentes perdem um pouco o controle ali de onde que tá a posição do pé, né? Mas, com certeza, tem que ir treinando. E o pedal pro 0, né? E dar aquela colabada no começo, né? Então, duas coisas, assim, muito comuns, né? O pedal sair do 3 pro 0 e não ter apreensão, e o pessoal ir tirando a caneta do olho ali, e aí tem a colabada por conta que fica sem irrigação. Então, são coisas para se ficar atento nesse início, né? Tem muita coisa para prestar atenção, na verdade, né? As duas mãos, os dois pés. Eu falo assim pros residentes que faco é a cirurgia mais difícil do mundo, na verdade. Porque é mesmo, tipo assim, não tem nenhuma outra cirurgia, nenhuma. Neurocirurgia, qualquer outra que você precisa de um N tão grande quanto faco, assim, sabe? A gente fala que, poxa, o cara vai ficar proficiente em faco depois de umas 1000 cirurgias, né? Imagina só, apendicite, o cara opera 3, ele já tá ensinando, né? É uma cirurgia muito, muito dinâmica, com estruturas extremamente delicadas, então qualquer micromovimento ali bota a cirurgia a perder. Mas tem muito também do oftalmologista querer converter a cirurgia e tal, e ele fica falando pro paciente que é uma cirurgia simples e tudo mais, mas, cara, isso é o maior erro que existe, né? Não trate dessa forma a cirurgia, é uma cirurgia ultra complexa, que exige, além dessas todas as habilidades que a gente está falando, equipamentos de ponta, um conhecimento teórico gigantesco. Então, assim, uma cirurgia muito complexa, porém com resultados
muito excepcionais e muito reprodutíveis, mas nunca diga que é uma cirurgia simples só para querer converter ali. Senão o pessoal vai ficar falando, superar a catarata é fácil. Sim, exato. Desvalorizar completamente um negócio que, na verdade, é ultra complexo, né? Super difícil de aprender e que, enfim, envolve muito investimento de todos os lados, né? Mas o que eu normalmente falo para os pacientes, assim, para também não assustar eles. Não, lógico. Mas eu falo, olha, que assim, realmente é uma cirurgia que ela, na verdade, é complexa, porque ela é intraocular e tem muitas coisas ali envolvidas, mas que é extremamente segura, né? Então, enfim, por muitos fatores, incluindo a tecnologia, e que, né, tem um pós tranquilo, por isso que as pessoas tendem a achar que é uma coisa extremamente simples, mas que não é, né? Exatamente, segura e com ótimos resultados, né? Diferente de falar que é simples. Exato. Mas assim, a gente falou de muitas coisas, de simulador, olhos simulados, wet lab caseiro, mas uma coisa que até assim, igualmente importante ou mais importante que isso é querer estar envolvido com as cirurgias dos colegas, dos R+, dos chefes. Não seja aquele residente que não é a cirurgia dele, o cara não tá nem aí, não assiste, não instrumenta, não entra em campo, não escova. Se ele não tem cirurgia, ele nem passa o dia inteiro e não escova nenhuma vez, né? Cara, isso faz muita diferença, sinceramente. E a gente que tem contato com residentes, a gente sente a diferença de residente que entra em cirurgia, que não quebra a mão, e residente que só fica ali meio peso morto no centro cirúrgico. Uma coisa que a Mari sempre fala é o seguinte: se o residente não sabe montar o faco ali quando vai começar a operar a catarata, é porque tá muito errado. Ele já devia ter se envolvido com isso muito antes. Montar o faco, montar a mesa. Já até, assim, opinar quando tem ali um R+ ali operando, olha, toma cuidado com isso, poderia fazer diferente. Isso é uma coisa que, pelo menos lá na HC, a gente tem uma abertura grande. Então, essa conversa, ficar bem atento ali, não passar o dia ali só querendo ir embora. Não, fique bem atento, saiba os instrumentos, saiba os passos. Isso acho que é muito importante, o que você acha né, de Mari? menos dando pitaco na cirurgia? Desde que não seja na minha, né? Não seja na minha, né? Não, brincadeira. Não, imagina, de forma alguma. Eu acho que a pessoa que tá olhando de fora, ela às vezes consegue ver coisas que o cirurgião não consegue ver. É igual, beleza. R menos. Limites, igual de fora ali dando uma opinião, eu acho válido. Brincando. Se você tem confiança de que a sua opinião é válida, eu sou educação, verdade, com educação. Não, mas falando muito sério, qualquer opinião porque às vezes a pessoa tá percebendo uma coisa que você não tá. Porque o nível de concentração ali que você tá numa determinada coisa, às vezes você não tá conseguindo ver o negócio do lado. Nem que seja uma opinião assim, poxa, o paciente tá mexendo, o paciente tá nervoso, o paciente tá respirando muito forte, não sei, sabe? Alguns detalhes que às vezes você tá tão focado na cirurgia e não tá vendo que seu paciente tá desconfortável, tá com dor, né? Não, e nem precisa ir tão longe, Bê. Às vezes você tá você tá tentando pegar a abinha ali pra fazer a cápsula Rexis e sua pinça tá escorregando e não consegue pegar a pontinha da cápsula Rexis. E você não tá vendo que você tá esmagando a incisão e perdendo todo o metil, porque você tá olhando fixamente pra pontinha da sua pinça de cápsula Rexis, entendeu? E uma pessoa que tá ali do lado, às vezes tá vendo que você tá, tipo, deprimindo a incisão e perdendo câmara, é por isso que você não consegue pegar o negócio, entendeu? Vai correr, vai cair. Ajuda. Mas eu acho que, assim, quem quer operar e quer ser bom cirurgião, durante aquela fase ali de curva de aprendizado, de residência, a pessoa tem que viver aquilo, sabe? A pessoa tem que fazer a cirurgia na cabeça dela várias vezes antes de fazer. Além de estudar e tudo mais, você tem que ficar imaginando os passos e passando. Né? Você tem que respirar aquilo, você tem que sonhar que você tá operando, você tem que entrar em todas as cirurgias que você puder, seja de R1, seja de R3, seja do preceptor, seja do chefe. Assim, se você tem a oportunidade de se escovar e entrar, só vai. Não vai ter uma cirurgia que você não vai aprender alguma coisinha, sabe? Faz muita diferença quem tem esse nível de interesse. Cara, assim. E faca é diferente, né, pessoal? Você não tá falando de orientar pterígio, né? É uma coisa que dá um pouco de dor no coração. Vai ter que, poxa, se é R3, te pedem pra orientar um pterígio no R1, aquela cirurgia de 2 horas. Beleza, você vai na boa vontade, porque você já foi ali a sua vez. Mas, poxa, faca é dinâmico, é gostoso, cara. Então você tem que se envolver mesmo, de verdade, assim. Agora, Mari, qual é o paciente ideal para começar a fazer faco? Descreva o paciente ideal, desde aspectos psicológicos do paciente, saúde geral, a catarata. Como você diria que é o paciente ideal? Ai, acho que assim, é difícil. Da catarata mesmo, do olho. Não, claro que a gente aqui idealmente quer um paciente que tenha uma catarata N2, que dilata bem, que não seja nem muito automíope, nem muito autohipermétrope. Então, uma coisa que a gente esquece, né, de olhar.
o tamanho da câmara anterior antes de marcar a cirurgia. Outras coisas que às vezes o residente esquece de olhar é a órbita do paciente. Então, se você pegar um paciente com a órbita muito funda ou com o nariz muito avantajado, você vai ter dificuldade, tá? E falar, ai, não, mas se for olho direito, tudo bem. Não, se for mesmo olho direito, se o paciente tiver uma órbita funda, o nariz grande, vai ficar difícil ali de manipular o shopper com a mão esquerda. Então, tem algumas coisas que a gente fala, né, e os residentes não... Eu acho que alguns detalhes também, o seguinte, segundo olho, geralmente o paciente se incomoda mais com o segundo olho. Tem até estudo mostrando isso, né? Porque eu imagino, né, essas explicações quando a gente lê, que como a cirurgia de catarata tem um resultado tão bom, primeiro olho, ele ficou tão satisfeito com o resultado e tudo mais, que ele só se lembra, ele ficou tão encantado com o resultado que ele esquece que na hora é uma cirurgia intraocular, que o instrumento dentro do olho, que ele enxerga. Que molha, que tem o barulho do faco, eles esquecem tudo isso, E aí né? no segundo olho ele fica com aquilo, nossa, o segundo olho doeu mais, o segundo olho incomodou mais. Então uma dica que eu dou, poxa, de repente evita nessas primeiras facos de operar um segundo olho de uma pessoa que um R3 no final da curva operou o primeiro olho, por exemplo. E acontece, o R3 operou o primeiro olho e te passa para operar o segundo. Vai precisar operar, mas assim, não seja o seu primeiro caso, seu segundo, terceiro caso. Porque às vezes ele operou uma cirurgia de 10 minutos com seu R3 e sua primeira faca vai demorar 40 minutos, de repente meia hora, 40 minutos. Então é uma dica. Outra dica é muitas comorbidades também, paciente, poxa, diabético grave, hipertenso grave, porque, poxa, é uma cirurgia que pode demorar mais, a primeira faco. Então, um paciente pode ficar hipertenso no intraoperatório, isso é fator de risco para complicação, né? O paciente diabético, a gente sabe que tem maior predisposição à infecção, uma cirurgia mais longa também, que pode complicar. Então, tenta pegar aquele paciente mais rígido, com uma visão mais baixa, idealmente. Então, mesmo sendo uma N2, ali que a Mari falou, N2, N2/3, de repente aquele que tem uma subcapsular densa, que tem ali, poxa, visão 20/200, conta dedos, cara, esse cara vai ficar muito satisfeito mesmo com uma cirurgia com mais edema de córnea, com mais demorada, né? E orientar muito bem esse paciente em relação ao procedimento cirúrgico mesmo, a questão, por exemplo, sempre falar desse ambiente que tem ali o barulho do faco, orientar a respeito do tempo cirúrgico e criar já uma relação médico-paciente, não só para a primeira faco, mas nas primeiras isso é mais importante ainda, porque pode ter ali um pós-operatório um pouco mais arrastado, pode ter um risco de complicações ali um pouco maior, que se você orienta, se você conversa com o paciente, conhece bem ali, já tem uma relação, isso também te facilita. E agora, cataratas também ali muito molinhas e muito duras, também isso vai dificultar o residente. A catarata ali muito mole, o residente não consegue fazer a quebra, e a catarata muito dura é uma cirurgia por si só mais difícil. E aí, Mari, eu queria te perguntar, assim, pessoalmente, você acha que tem alguma técnica de fratura que o residente deva começar, ou você acha que é mais da escolha ali de quem orienta? O que você pensa em relação a isso? Olha, eu acho que, de forma geral, as técnicas de sulco, elas são talvez um pouco mais fáceis para começar, sabe? Então, o Stop and Shop normalmente é a técnica que a gente começa ensinando os residentes, né? Porque você consegue meio que concentrar em uma coisa de cada vez, assim. Você não é tão dinâmica quanto as técnicas de Faco Shop, que você tem que prestar atenção ao mesmo tempo no vácuo, na mão esquerda. A técnica de Stop and Shop é mais passo a passo. Então, primeiro você vai prestar atenção só no sulco. Então, é só ali na caneta. O Dividir e Conquistar, você começa só com a caneta, né? O Dividir e Conquistar, eu acho ele uma técnica mais difícil do que o Stop and Shop, assim. Porque o Dividir e Conquistar é meio fácil de virar uma panela. Então, eu acho que às vezes os residentes têm mais dificuldade com o Dividir e Conquistar do que com o Stop and Shop. Então, normalmente, eu acabo indicando mais o Stop and Shop por isso, assim, sabe? Mas eu acho que as técnicas de sulco em geral podem ser técnicas consideradas boas, assim, para começar, mas eu acho que não obrigatoriamente, assim, sabe? Eu acho que outras técnicas de fratura podem ser ensinadas para residentes mesmo no começo, assim, eu não vejo grandes problemas com isso. Acho que de modo geral vale a pena saber fazer um sulco também, né, Mari? Porque vai te ajudar em algumas situações específicas, cataratas de repente mais densas, pode ser uma alternativa fazer um sulco para ganhar espaço e depois fazer um Stop and Shop. Então, assim, independente se a sua, né, às vezes assim a técnica sua de eleição vai ser um Faco Shop ou um Quick Shop, técnicas, né, de chop mesmo, acho que vale a pena saber fazer um sulco, pode te salvar em algumas situações. Eu acho que uma coisa que, assim, durante a fase de aprendizado vale a pena é aprender, na verdade, todas as técnicas. Então, múltiplas técnicas de fratura. Porque a gente tem muito bem evidenciado já em literatura que não existe uma superioridade clara entre técnicas, né? Então, existe
tem trabalhos que tentam comparar técnicas de fratura com faco, sem faco. Algumas até mostram alguma diferença ali de uso, né, de ultrassom. Então, obviamente, se você fizer suco, vai usar mais ultrassom do que se você não fizer e tal. Mas nos resultados que avaliam a acuidade visual final dos pacientes, que avaliam, assim, os resultados que importam mesmo, não tem diferença. Então, vale a pena você ver mais de uma, até para a pessoa poder definir a técnica de escolha dela. Não é todo mundo que concorda com isso, mas teoricamente a pessoa pode ter a técnica de escolha de fratura que ela quiser. Se for Stop and Shop, ela pode passar o resto da vida fazendo Stop and Shop. Eu acho que é até um certo preconceito, não preconceito, mas associam essas técnicas de sulco a uma cirurgia mais de iniciante, mas dependendo do lugar que você está do mundo, às vezes fora do Brasil, muita gente faz Stop and Shop cirurgias de 5, 7 minutos, cirurgiões com milhares de casos. É questão de técnica de eleição mesmo. Sim, assim. Nos Estados Unidos a gente vê muitos cirurgiões, né, que fazem Stop and Shop super bonitinho e assim, zero problema, e continuam fazendo para sempre o Stop and Shop. Aqui no Brasil tem também, mas eu diria, assim, pelo menos minha observação é que seria um pouco menos. Acho que a maioria aqui acaba indo mais pro Facoshop. Mas sim. Tem cirurgião de volume e que opera bem pra caramba, que usa Cystitmum pra fazer a Rex ainda. Então, né? mas então dá pra fazer o que quiser. Eu acho isso uma questão que nossa geração, né, aprendeu na residência, fazer a faco e tudo mais. A geração do meu pai fez FEC na residência e foi aprender faco na vida, fazendo wet-lab ali, né, com olho de porco no início e tudo mais. Então, pô, a pessoa ali já foi aprendendo uma condição muito mais difícil do que a gente tem hoje, ela se firma numa técnica e continua ali, até porque é difícil, assim, hoje que nós temos essa gama de coisas que nós temos ali, se na época de vocês, que faz muito pouco tempo, já teve uma evolução e a gente vê que o simulador tá melhor, as técnicas estão melhores, vídeo de tudo na internet, curso, quer dizer, não tem desculpa, né? Então, quer dizer, isso também chama um pouco a atenção. Ô Mari, o que você acha da importância da FEC antes de começar a fazer faco, né? A gente ainda fez muita FEC no HC, eu não sei como tá hoje lá, se ainda tem um volume legal de FEC, mas eu acho que deu um subsídio muito legal para começar na faco, principalmente, poxa, capsulorhexis, enfim, rodar a catarata, né? O manejo ali da intraocular, que é uma coisa que a gente ainda não tinha tido contato só operando pterígio. Você acha que é importante, é fundamental, não faz tanta diferença? O que você acha? Eu acho que, assim, se a pessoa tiver oportunidade, é muito recomendável, sabe? Apesar de a gente usar, talvez cada vez menos, né, a técnica de extracapsular, porque os facos hoje em dia dão conta até de coisas muito, muito duras, assim, né? A gente vê, na verdade, eles cada vez... O negócio é a córnea aguentar, né? Mas eles fazem isso cada vez de forma mais segura, né? Os viscos melhores, os facos, eles vão dispersar menos energia, vão ter menos aquecimento. Então, a gente vê a cada evolução, né, de aparelhos uma melhora nisso. E também as cataratas ficando não tão duras, né? Então, eu imagino que no cenário do Brasil, antigamente, todo mundo fala que era muito, muito mais comum, né? A gente recebe paciente SUS e a gente vê, a cada ano, a gente tem a impressão de que chega menos, assim, cataratas ultra avançadas, né? Que seria vantajoso você realmente fazer uma extracapsular. Mas, se a pessoa tiver a oportunidade, tiver esses casos e puder fazer, vai aprender muito, né? Vai ajudar tanto para o aprendizado de faco, quanto, assim, numa eventualidade de uma complicação e você precisar converter para você não derrubar o núcleo, você precisar ali converter para uma extracapsular, você ter esse domínio vai ser muito útil, sabe? Então, com certeza, assim, se for possível, eu acho que fazer fasectomia extracapsular é muito importante. E o próximo tópico seria justamente falar de complicação, né? E é muito diferente você lidar com uma RCP, por exemplo, pessoa que tem experiência com FEC, já fez muitos casos, ele lida de uma forma bem mais tranquila do que uma pessoa que às vezes nunca fez uma extracapsular, não vai conseguir, de repente, lidar com aquela situação de uma forma mais tão controlada, embora sempre seja um estresse ali, as primeiras complicações. Eu acho que quando a pessoa sabe fazer uma boa FEC, ela consegue terminar bem a cirurgia. Eu acho bacana da FEC também, que a pessoa, ela não é uma cirurgia tão dinâmica igual a faco. Exato. Então, você consegue ter ali um pouco mais de tranquilidade para iniciar ali os movimentos na câmara anterior e começar a entender de facodinâmica, de fluídica, que é difícil. Então, acho que isso é uma outra vantagem da FEC. E ao lidar com as complicações da FEC, você justamente, igual eu concordo muito com o que você falou, né, Bernardo? A gente consegue já entender melhor ali as complicações da faco e, às vezes, até a prevenção, assim, do sentido de tentar antecipar ali um movimento errático e coisas assim.
Uhum. Eu sei que lida muito com residente, Mari. Como que você descreveria, assim, a curva cirúrgica, assim, pelo que você observa na média, assim? Por exemplo, as primeiras tantas cirurgias, ainda tá muito travado, opera muito devagar, aí, poxa, acaba complicando até menos, aí chega um momento que começa a ficar mais confiante, começa a complicar mais, depois melhora. Como é que você acha que é isso, assim, dentre as 100 primeiras facos, assim, dos residentes, assim? Normalmente, nas primeiras mesmo treinando muito, né, mesmo fazendo de tudo, vai ter um ou outro errinho ali que é meio falta de noção, né, mas que é aquele momento que o preceptor vai falar, não, peraí, calma, deixa eu ajeitar aqui, vai ajudar um pouco, vai papar um ou outro passinho, e normalmente o começo é assim, não costuma ter complicações tão ruins no começo. Pode acontecer, mas não é o mais comum, né? O mais comum, assim, é você ter algumas dificuldades nessas primeiras etapas e você acaba sendo papado, né? Fratura, geralmente é bem difícil. Fratura às vezes é difícil, né? Daí o preceptor vai assumir ali, vai quebrar pra você, vai te devolver. Só que chega um momento que você já tá conseguindo fazer todos os passos, que daí você fica muito feliz e fala, nossa, não, agora eu entendi, agora tá indo, né? Só que a curva, ela não é uma coisa reta, né? Ela tem ali uns altos e baixos, então vai ter momentos que você fala, não, tô ótimo, tô maravilhoso. Aí você vai lá e você quer operar rápido, quer não sei o que lá, e você acaba sendo um pouco imprudente e acaba tendo uma complicação, sabe? Então, em geral, depois de umas 50 facos é um momento ali que as pessoas começam a ter... 50 e 100 começa a rolar muita cagada. Exato. Porque você ganha uma certa confiança e às vezes é uma confiança que vai um pouco exagerada, né? E a pessoa acha que pode lançar uma câmera um pouco mais rasa, um paciente ali um pouco com uma miopia maior, algumas dificuldades que vão... E a gente tende a subestimar um pouco a cirurgia e superestimar um pouco a nossa habilidade, né? Eu acho que é comum, porque você começa a ver alguns resultados tão bons, assim, paciente que tava 20/20 no primeiro dia, que acaba se empolgando um pouco mesmo, sabe? É difícil controlar totalmente isso. Eu, uns tempos atrás, aí peguei meu caderno de faco, que era até um tópico que a gente ia falar, né? Dos cadernos de faco. Lá no serviço, a gente pede há vários anos já para os residentes fazerem o caderno de faco. Então, é um caderno que você vai ter uma folha ali por cirurgia, e lá o ideal é que você escreva tudo. Então, como que era a dilatação do paciente, se era um núcleo duro, se era um núcleo mole, se era automíope, autohipermétrope, se tinha alguma particularidade no caso, qual foi a técnica de fratura que você fez, se você teve alguma intercorrência ou não, se teve alguma etapa que você teve dificuldade ou não, para que você possa acompanhar, né, o seu desenvolvimento e para também que quem está te ensinando ali possa ver como que você está evoluindo, para que a gente saiba exatamente qual que é a taxa de complicações que cada residente está tendo, se é compatível com o esperado para uma curva de aprendizado ou não. Enfim, eu peguei meu caderno de faco esses dias e eu fui olhar os casos e falei, gente... Assim, o 20º caso já tinha catarata total branca, assim, sabe? Mas a Mari sempre foi muito corajosa. Pois então, mas eu olho pra trás e falo, nossa, a gente acaba criando uma confiança que às vezes é um pouco a mais, assim, sabe? Então, acho que vale a pena. Cara, mas a curva de faco, segue, não sei se vocês... todo mundo já deve ter ouvido falar, porque isso é bem, bem clássico, mas chama efeito Dunning-Kruger, já ouviu falar disso, né? Já. Ele é um gráfico que ele cruza confiança e conhecimento. Sim. Então, no começo... a gente, um pouquinho que a gente sabe de alguma coisa, a gente já fica confiante, achando que, sou o cara, opero demais, não sei o quê. E aí, quando você fica um pouquinho mais experiente, essa confiança cai bastante, porque você vê, cara, que você não sabe bosta nenhuma. Não, e tem o vale, né? O vale, mas o vale normalmente, assim, pra mim veio no fellow. Que é tipo assim, você fala, sou um bosta, não consigo fazer nada. Porque a hora que, assim, só começa a chegar caso difícil pra você tem noção, assim, do quanto que a cirurgia pode ser difícil. Depois que você tem um pouco mais de conhecimento na área, que você vê que você não sabe nada. Exatamente. E que você é realmente um bebê. E aí, cara, depois, com muito conhecimento, muitos anos, você vai ficar um pouco melhor a cada dia, né? E, cara, igual você falou do fellow, que também coincide com o momento que você começa a ter mais... atender fora, de repente operar fora de um serviço. Cara, tipo assim, pra mim, tipo assim, existe um abismo entre operar na residência e operar fora, by yourself, assim, que é uma coisa assim gritante, grotescamente diferente. Então você tem que ter, cara, você que é residente, que operou 100 cataratas, que você acha que você opera alguma coisa, cara, você não opera nada, tá? Você é um neném ainda, calma, você vai chegar lá, mas tenha muita humildade. Tô falando isso porque, cara, tem que ter humildade e respeito à cirurgia, que é uma cirurgia complexa e que complica, e que é um paciente ali que a gente tem que cuidar como se fosse nosso parente, nosso pai, nossa mãe operando. Assim, eu acho que eu atingi esse momento, assim, de falar, tipo assim, nossa, sabe,
a cirurgia realmente é difícil e tal. Eu acho que eu já devia ter umas 450 facos. Né? Então, assim, a pessoa que tá falando, não, já passei dessa fase e tal. Porque a gente fez falando, muita não. cirurgia na residência também. A gente fez bastante, mas assim, eu acho que demora um pouco pra você criar, saber, assim, tudo que pode acontecer, tudo que pode dar errado, Sim, né? e às vezes, só porque não deu ruim, às vezes foi por sorte que não deu ruim, então, tipo assim, às vezes você coloca uma cirurgia mais difícil e dá tudo certo, cara, às vezes só não deu errado por 1 milímetro e você nem sabe disso, assim, Você né? nem sabe, exatamente. E às vezes Depois você aprende que foi só sorte. Exato. E às vezes você está ali operando direitinho, fazendo tudo direitinho, e tem 1 segundo de azar que vai tudo a perder também. Então, isso é uma instabilidade muito grande da curva de Faco que vocês têm que ter isso em mente, para vocês se prepararem para suportar o processo, né, Mari? Porque, né, Bernardo, assim, pô, com 450, vocês passaram por altos e baixos, e o importante era sempre se preocupar com o paciente que complicou, dar todo o suporte e continuar, né? Porque não pode parar no meio dessa caminhada para quem quer mesmo ser um ótimo cirurgião de catarata. A gente falou do caderno, né, em que, poxa, você anota qual era a dureza da catarata, se teve complicação ou não, qual foi a complicação, tempo cirúrgico, e é uma coisa para ir acompanhando com o tempo. Acho legal quem puder fazer, ir anotando, depois a gente pode até mandar uma foto de como é que é o do HC para a galera ver como que é, mas basicamente é isso, você anota dados do paciente, dados do intraoperatório, depois você coloca como é que, né, o tempo cirúrgico, como é que foi o pós-operatório. Eu acho que é interessante, mas tão importante quanto essa avaliação, que é até mais numérica, é a questão de filmar cirurgias, que a gente também fala e pouca gente na prática filma, né? E isso é outro divisor de águas, que aquela cirurgia que você achou que estava lindíssima, você vê que você fez um monte de coisa errada, um monte de movimento brusco, um monte de movimento desnecessário. Então, acho que assistir os próprios vídeos, né, Mari, é muito importante, né? E isso, assim, é até clichê, todo mundo fala isso, mas pouca gente faz, né, Mari? Qual que é a sua visão e assim... Poxa, pouca gente acaba fazendo isso de verdade, né? Às vezes filma uma ou outra cirurgia, mas não leva isso como um hábito, e até depois de formado mesmo, tem gente que não filma, e às vezes perde a oportunidade até de registrar um caso diferente. Não, com certeza. Eu acho que filmar a própria cirurgia é importante a pessoa desenvolver o hábito na residência, mas continuar fazendo isso do resto da vida, assim. Porque você sempre vai ter alguma coisinha que dá pra você aperfeiçoar, sabe? Pode ser sua, sei lá, milésima, você pode ter 20 mil cirurgias, sempre tem alguma coisinha, sabe? Então, filmar, assistir o próprio vídeo, as primeiras vezes que vocês assistirem o próprio vídeo, assim, se você não fez isso ainda, vocês vão querer morrer. Porque vocês vão ver o tempo que você levou pra fazer um negócio que você achou que você fez em 5 minutos, na verdade você levou 40, você fala, meu Deus, isso sou eu operando. Então, é um pouco de choque de realidade, sabe? E é isso que a gente falou, que é aquela hora que eu falei, que às vezes a pessoa que tá do lado tá vendo que você tá apertando a incisão e você não tá vendo, porque você tá olhando pra outra coisa. No vídeo, você tem a oportunidade de ver outras coisas que você não vai ter reparado naquele momento ali ao vivo, sabe? Então você consegue aprimorar muito, assim, o jeito que você tá fazendo as coisas, sabe? Você vai descobrir coisas que na hora da cirurgia você não percebeu, assim. E se puderem ainda fazer sessões junto com os outros residentes para apresentar os vídeos, apresentar casos, apresentar as dificuldades, eu acho que essa troca de experiências ela é sempre muito válida, mesmo que às vezes o seu serviço não tenha uma reunião formal da catarata para discutir isso, poxa, chama o seu colega, vai ver os vídeos junto, chama um preceptor para dar uma opinião. Acho que é bem importante essa análise crítica dos vídeos cirúrgicos. Isso é legal, a gente costuma carregar até no crachá o nosso pendrive, né, no tirante do crachá, justamente para poder gravar o máximo de cirurgias, e logo que você sai, se você já consegue ver, você já consegue discutir com o seu colega, discutir com o preceptor que está ali, e aliar as anotações do caderno. Então, olha lá, anota no caderno ali qual foi sua percepção e depois confere no vídeo, porque aí você consegue ver ali a percepção que você teve intraoperatória, que sempre tem que ir melhorando, com a sua percepção ali depois, com mais calma, ali fora daquele momento mais tenso ali. Não, e tem a questão das complicações, né? Se você tiver alguma complicação no intraop, se você não estava filmando a cirurgia, às vezes você não vai saber exatamente o que aconteceu, né? E, assim, tem uma frase que é assim, o único erro que é real é aquele erro com o qual você não aprende nada, né? Então, assim, a única complicação, a pior coisa de uma complicação é se você não aprender nada com aquela complicação, né? Uma complicação que você tem aí na curva de aprendizado. Então, você tá filmando porque você não sabe quando que pode acontecer alguma coisa que você vai querer rever, que você precisa ver, precisa fazer aquela mentalidade do
da caixa preta, sabe? De abrir a caixa preta, de ver o que deu errado, por que isso aconteceu, o que poderia ter sido feito diferente para que essa complicação não se repita, né? Enfim. Eu acho que em tudo, né? Assim, qualquer falha que a gente tenha na vida, qualquer derrota, insucesso, tem que servir de aprendizado. Senão, a gente vai continuar errando, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, acho que é para tudo mesmo na vida. Então, na parte cirúrgica é assim também, né? Não tem problema errar, não tem problema complicar. O que tem problema é toda vez errar e complicar na mesma coisa, porque você não está estudando, você não está se atentando, não está revendo os passos cirúrgicos, não está se preparando melhor. Então, acho que essa é uma dica final que fica, assim, né? Então, aprenda com os erros de vocês, vão acontecer, aconteceu com todo mundo, só não complica quem não opera. Isso, até o cirurgião mais experiente do mundo tem as suas complicações, claro que isso vai reduzindo muito com o tempo, mas é aprender com os erros, evoluir, estudar para chegar lá, né? Uhum. E... Eu tenho, acho que 2 coisinhas que eu queria falar para a gente concluir só. Uma delas é que eu acho que tem que aproveitar esse momento, né, de curva de aprendizado para desenvolver também uma certa autonomia, sabe? Então, quem quer ser cirurgião mesmo, quer continuar operando o resto da vida, não vai estar para sempre na residência, vai ter alguém para ensinar as coisas e vão surgir novas técnicas depois que você já for formado e que se você quiser aprender e fazer, você vai ter que ter uma certa autonomia, sabe? E como que a gente vai fazer isso? Então, em geral, a gente assiste muito vídeo cirúrgico, em congressos, etc. Você vai conversar com pessoas que já estão fazendo essa técnica. Eventualmente, você vai visitar pessoas que fazem. Então, assim, tiveram técnicas que eu tive que aprender sem alguém me ensinando, assim, né? Então, por exemplo, a técnica de Amani, né, Bey? Quando a gente estava no final ali da residência, surgiu essa técnica, não tinha ninguém para ensinar ainda, porque a técnica recém surgiu. Então, a gente teve que correr muito atrás para conseguir aprender as coisas sozinhos, assim, né? Então, a gente vai vendo vídeo, vai conversando com as pessoas. Alguém já tentou uma vez e aconteceu isso. Ou outra pessoa, fez o meu primeiro caso e aconteceu não sei o quê. E a gente vai tendo esse aprendizado coletivo ali até aperfeiçoar e conseguir fazer a técnica. Eu tive uma experiência relativamente similar com transplante também, assim, que o DMEC também é uma técnica relativamente nova, então tive que ir muito atrás, e isso de desenvolver a própria autonomia é uma coisa que você já pode ir treinando desde a residência, né? Então você estudar por conta própria, você assistir muito vídeo, você imaginar os passos da cirurgia na sua cabeça, o que você tem que fazer, você conversar com colegas que fazem a cirurgia, né? Então, assim, no caso da Faco, você ir conversando com seus arrimais, pergunta pra ele o que ele teve dificuldade no começo, o que ele aconselharia pra alguém que tá começando, ele que acabou de passar por essa etapa, que ele lembra bem direitinho como que é as dificuldades dos primeiros casos. Então, desenvolver essa autonomia do aprendizado é uma coisa que vai ser uma ferramenta útil, né? Como o resto da vida ali, como cirurgião, né? Então, essa era uma coisa que eu queria falar. E a outra coisa é uma coisa que eu acho que talvez seja meio controversa e tenha um hate, assim, mas que eu acho que para algumas pessoas pode ajudar, que eu acho que existe um pouco também, assim, que a facu é complexa e tem uma habilidade ali envolvida que às vezes algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, tá? E é claro que eu acho que dá para treinar, né, e desenvolver. Mas, assim, envolve toda uma concentração ali, uma coordenação bimanual e com os 2 pés muito grande, uma noção microespacial ali muito boa. E, assim, de forma relativamente semelhante ao esporte, talvez, assim, sabe? Que você também tem que ter uma estratégia, você tem que prever as próximas coisas que vão acontecer ali para você conseguir tomar as decisões muito rapidamente. Eu poderia treinar o resto da minha vida daqui pra frente, sei lá, pra jogar tênis, e eu nunca seria uma tenista profissional, entendeu? Então, assim, eu acho que, eventualmente, algumas pessoas idealizam aquele momento, né, de aprender a fazer facu, de ser cirurgião, e daí se deparam com uma dificuldade maior do que eles imaginavam, tá? Isso acontece com uma frequência não tão pequena, né? A gente vê bastante no serviço que a gente vai ficando ano após ano ali de hospital-escola. E eu acho que hoje em dia, assim, existe espaço, né, para tantas subespecializações e tantas áreas de atuação dentro da oftalmologia, que eu acho que a pessoa também não precisa ficar se cobrar tanto, se né? matando. Eu preciso operar a catarata. Exato. Né? Não é o único caminho. Não é o único caminho, tá? Então, eu acho que, assim, se você também tá tendo muita dificuldade, cara, assim, tem outras poucas coisas pessoas também, que eu vi sabe? ter coragem de abandonar a facu num HC, assim, né, só das clínicas, mas é uma atitude de ter de coragem, né? Tipo assim, de falar, pô, isso não é pra mim, vou focar em outra coisa, vou ser um expert em outra área, assim, né? Então,
Então, Bê, eu acho que na residência é difícil, né, ter essa visão, assim. Eu não sei se todos os serviços, assim, são de boa com isso também, da pessoa não operar, né? Mas vê quantas pessoas que operaram faco durante a residência, mas pararam de operar depois. Quem que continuou operando, sabe? Então, assim, às vezes se aquela pessoa já tivesse, né, falado, não, tá, isso aqui não é, assim, sabe, o que eu vou conseguir aprimorar nesse nível de qualidade, né, pra ser... É legal se tocar nesse assunto realmente mais polêmico, mas sempre rola, às vezes, esse tipo de pergunta no nosso Instagram, então acho que foi importante tocar. Tipo assim, eu preciso operar faco? Posso não fazer faco? Cara, eu acho assim que... Aí eu vou dar um contraponto em relação ao que a Mari falou. Eu acho que todos deveriam tentar. Não, dá uma chance, claro. Deveriam claro. tentar Você não vai nem saber, começar, né, se você tem habilidade, né? Porque assim, tem gente que já fala, não, eu nunca tive habilidade, tive muita dificuldade com pterígio e com FEC, não vou tentar. Fala, cara, não é, acho que não. Tente, cara, começa, faz suas 10, 20 facos. Se você depois disso fala, não é pra mim, não quero, tô muito estressado, não quero viver disso, quero focar em outra coisa, eu acho que deveria haver essa liberdade. Ninguém é obrigado a operar numa cirurgia que pode deixar o paciente cego se o cara não tem confiança e não tem... É um custo muito grande envolvido para treinar um residente. Muito grande. É um custo financeiro, é um custo de... E assim, é um custo humano, vamos dizer assim, porque não dá pra gente negar, né? A taxa de complicação operatória de um residente, ela é maior do que de um cirurgião experiente, né? É que isso é uma coisa necessária. As próximas gerações precisam ser treinadas, né? Não tem muito como fazer. Já melhorou muito com o que a gente falou de simuladores. Já melhorou muito, mas não vai ser igual, né? Faz parte do processo. Só que assim, para uma pessoa que tá tendo uma taxa de complicação mais alta do que a média, né, que a gente espera para um residente e isso persiste, né? A pessoa mesmo se dedicando não consegue reduzir essa taxa de complicação. Eu acho que às vezes é um momento de reacessar ali, né? De pensar se realmente esse é o caminho. Mas você acha que assim, o staff sabe? deveria ter essa prerrogativa de falar, poxa, não dá pra você? Olha, eu tive esse momento pela primeira vez, uns 2 anos atrás. Vou dizer que não é fácil, assim, sabe? Eu acho que no fim das contas, uma pessoa que é esforçada e tal, é difícil para um staff falar assim, não, você não vai mais operar, não é uma decisão, assim, unilateral. Mas eu acho que aconselhar, talvez, sabe? Falar, olha, pensa se realmente esse é o caminho pra você, se isso é uma coisa que... E outra, a gente já viu muita gente que não tinha mão pra catarata e que opera super bem plástica, estrabismo. Isso que eu ia falar, às vezes a pessoa também já tem outro caminho, né? A pessoa porque já percebe. Cirurgias mais macro, diferentes mesmo. É um ambiente diferente, não é que cirurgia plástica é fácil, de forma alguma, cirurgia delicada, difícil, tem que saber planejar, tem que ter uma noção de estética muito boa. Só é realmente um tipo de skill diferente que uma faco exige, assim. Né? Acho que isso tudo entra muito na questão da autocrítica. O residente na curva, ele tem que ter autocrítica para saber quando progredir para um caso mais difícil, autocrítica para saber quando parar e autocrítica para saber que se ele está errando, ele precisa melhorar, parar ali para estudar, se permitir ali também ter uma vivência teórica maior antes de ali meter cara na prática. E eu acho que isso tudo entra também. E até lembrei do grande amigo, professor João Lucas Libório, que ele era meu R3, e ele falou assim, não, eu quero fazer faco no R3, mas meu negócio é plástica, eu gosto de plástica. Vocês podem ver aí com as aulas dele, o cara manja muito de plástica, operou super bem na residência, foi meu R+, fazia tudo direitinho, mas depois quis ir por outro caminho e não teve, aí tá sendo muito bem sucedido. Então, pense bem nisso e tome cuidado com o seu paciente e se permita aí crescer nessa curva, né? Mas isso que a Mari falou é real, assim, eu lembro da nossa turma de residência, eram 13 residentes, né? E a galera era bem fominha de faco, a maioria, assim. Não, a mas nossa você turma, assim, eu acho que era a turma mais obcecada com faco que eu já vi, história, assim. Se você ver os 13, fica a lenda lá da HC. Os 3 ou 4 que operam faco hoje, assim, né? Então, assim, realmente, às vezes a pessoa fica na fissura de operar e nem vai ser o caminho que ela vai seguir, né? Enfim. Não, a gente teve que separar briga já de residente, porque quem que ia operar primeiro naquele dia, e tem de residente desses que teve briga que hoje em dia não opera mais, assim, sabe? Então, é isso. É verdade, mas eu acho que a mensagem que, juntando até com o que o Pedrinho falou, até para finalizar agora, é que, assim, o que não dá é para você levar cirurgias no automático também, sabe? Tinha gente que, às vezes, você via... O cara encarava assim, só mais uma cirurgia, não se prepara para a cirurgia, não estuda para a cirurgia, não quer melhorar de uma cirurgia para outra. Isso é inadmissível. Então, assim, cada cirurgia você tem que encarar como uma nova oportunidade de fazer melhor, fazer diferente. Então, se prepara para aquilo, encara cada cirurgia como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e tentar fazer sempre o melhor que você pode, fazer diferente e não entrar naquele automático que você vê a pessoa, pô, complicou e não sabe, não tá
tá tentando mudar, evoluir, estudar, se preparar melhor, né? Então, eu acho que foi bem legal a discussão, o finalzinho mais polêmico, mas acho que isso vai dar uma pimentada no episódio. Queria agradecer muito a Mari, Imagina. Pedrinho. Eu vou deixar uma dica de leitura também, que é um livro que acho que se chama Seibel, o autor, que é Facodinâmica. É um livro bem antigo, mas que eu falo que ele é old but gold, assim, porque não tem nenhum outro livro que explica tão bem a parte de facodinâmica, que é super complexa de entender, e ele ainda fala de várias coisas, e até de hexes, das forças e tal, que é muito legal. Então, minha dica de leitura. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Mari, pelo papo. Pude aprender bastante aí com mestres aí. E não desanima não, pessoal. Tamo junto e vamos seguir aí com um ano de muito podcast, muita coisa bacana aí no Oft Quem quiser Review. aprender mais, tem o curso Faco Premium também. Foi um prazer, pessoal. Valeu, até a galera. próxima. Um abraço, até a próxima.